Fala, meu povo, povo bonito. Hoje eu vou começar uma viagem aqui no nosso caminhão. Tem uma entrega aqui grande para fazer, mas além dessa entrega, vamos começar uma viagem sobre a história de Jesus. Vocês já se perguntaram como que iniciou essa história? Quem começou contando a história? Por que tiveram que 4 pessoas contar a mesma história? Né? Que a gente sabe dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles contam realmente a mesma história? Vamos entender isso tudo hoje. Estou começando esse canal aqui com muito prazer. Começando aí, nós vamos ter vários conteúdos, não só da palavra de Deus, mas a ideia aqui é começar contando a história de Jesus de uma maneira linear, né? Não vamos falar aqui dos livros em si, mas vamos falar como as histórias aconteceram de uma maneira linear. E durante essa viagem aí na história de Jesus, nós vamos passear por vários trabalhos aí virtuais, digamos assim, que eu tenho, né? Na mentirinha, mas a gente vai brincando aqui. Hoje eu tenho uma carga aqui para entregar. É uma carga de secadoras de roupa, né? 19 toneladas aí. Nós vamos para Carliste, Carliste é lá nas Europa. Nós vamos fazer uma viagem aí, é um bitrenzão, ó. É um caminhão bem bacana, bem grandão, ó. Bonito. Isso aí é o meu caminhão, bonitão, ó. E esse branco aí é a carga das secadoras de roupa aí. Beleza? Nós vamos aqui. Algumas vezes eu vou precisar da ajuda, da força de vocês aí, porque eu não sou assim o melhor motorista, né? Mas nós vamos tentar aqui. O caminho é estreito, para entrar aqui já foi difícil. Imagina com um bitrem desse, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o retrovisor, não bateu não. Vamos lá. Vamos seguindo aqui pela pista. Pô, tem uma obra ali na frente que tá terrível. Mas enquanto isso, nós vamos falando aí. Hoje nós vamos falar sobre Marcos, né? O nosso primeiro evangelho é Mateus, não é Marcos. Mas hoje eu separei falar de Marcos e Lucas. E na próximo vídeo aí, na sequência, nós vamos falar de Mateus e João, né? Aí hoje nós vamos entender aí um pouco do Marcos, quem ele era, o que ele escreveu, para quem ele escreveu, né? Isso é importante. Deixa eu só passar aqui essa parte, que é a parte das obras aqui, que com esse caminhão desse tamanho, deixa eu já ir jogando para cá, para ir. Eu já passei ali do tratorzinho. Agora deixa eu jogar pro lado de cá. Vire à direita. Tá bom, eu vou virar. Mas primeiro deixa eu não bater meu retrovisor. Que tá aqui, a coisa tá apertada, né? Então vamos lá, virar à direita, ligar a seta, né? Aqui a gente tem que respeitar o trânsito. Deixa eu olhar aqui pro lado aqui, não tem vem ninguém. Eu vou ter que jogar lá fora, porque eu tô com bitrem, né? Eu tenho que jogar lá no canto. Ainda bem que não vem ninguém, dá pra fazer, ó. Aguenta aí, meu filho. Aguenta aí, porque o bicho aqui é grande. Vamos lá. Beleza, sair daqui, agora a gente pode ir com mais calma, conversando, que aí a gente tá na rua, né? Só tem que prestar atenção no trânsito aqui, mas vamos lá. Vamos falar um pouco de Marcos, Ao né? virar à direita. Ó, virar à direita, beleza. O Waze aí tá Vire à firme. direita e depois vire à direita. Tá bom, deixa o sinal abrir que a gente vira. Vamos falar sobre Marcos um pouco. Quem foi Marcos, cara? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Marcos, ele não foi um dos 12 discípulos, né, de Jesus. Não foi. Ele estava ali por perto, olhando, né, sempre de olho ali no que Jesus estava fazendo. Provavelmente ele conhecia Jesus, sabia até porque se ele escreveu um evangelho,
ele conhecia Jesus, ele sabia de perto o que Jesus tinha feito, né? Então, ele estava apto, digamos assim, para falar um pouco sobre a história de Jesus. Ele foi uma pessoa que acompanhou Paulo e Barnabé. Ó, isso é importante dizer. Paulo é um dos grandes apóstolos aí de Cristo. E ele foi uma das pessoas que acompanhou Paulo e Barnabé, né? Na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Rolou até uma treta aí, né? Deu uma estranhada aí entre Paulo e Marcos. Mas aí o que aconteceu? Chegou no meio da viagem, Marcos não aguentou o tranco, mano. Porque naquela época, né, a gente não tinha os carros de hoje, né? Não tinha, nem você vê nos filmes das antigas, né? Aquelas carruagens. Deixa eu botar aqui em ponto morto. Calma aí, marcha, ponto morto, puxar o freio de mão. Vamos selecionar aqui, ó, para Calais. Deixa eu ver aqui para onde. Não, eu vou lá para cima, ó. Carlicha, eu vou para lá para cima. Dover. Aqui, ó, aqui. Esse é o cara que eu tenho que ir. Esse aqui, ó. Que eu vou para cá. Pra cá não, eu vou pra cá, ó. Carlicha, eu tenho que vir pra cá. Então vamos embarcar nessa daqui. O que acontece? Enquanto ela recalcula a rota aí, né? Teve uma situação que Marcos chegou no meio da viagem, ele quis voltar e não aguentou, né? A viagem, não aguentou o tranco da viagem, que era muito longa, né? Naquela época eles andavam dias aí e a gente não sabe como é que estava o estado de saúde dele. A Bíblia não fala, né, sobre o estado de saúde de Marcos. Eu sei que chegou no meio do caminho e não quis mais ir e voltou, né, para Jerusalém, porque ele não aguentou. Mas no fim ficou tudo bem, a gente vê que ficou tudo bem lá em 2 Timóteo 4:11, né, que Paulo chama Marcos de volta para seguir com ele e tudo. Então a gente pode ter certeza aí de que ficou tudo bem entre eles dois, né? Então vamos falar um pouco da carta, né, em si. Então, o livro trata de um homem que respaldava suas palavras em ações. Então, Marcos, o objetivo dele no livro de Marcos, né, na epístola de Marcos, ele fala disso. Então, vamos pegar aqui, não vem carro nenhum. Então, Marcos, ele queria ressaltar isso, né, que era um homem que respaldava suas palavras em ações. Ele mostra Jesus como filho de Deus. Cada um mostra Jesus, nós vamos aprender aqui que cada um mostra Jesus de uma forma. Deixa o caminhãozão ali passar. Depois eu passo. E se eu não for, eu não vou passar, cara. Opa, não dá respeita não, né? Quem tá na rotatória tem a preferência, meu amigo. Então, Marcos mostra Jesus como filho de Deus. Ele escreveu essa carta para os cristãos de Roma. Roma era um povo que tinha muitos deuses, sabe? Tinha vários deuses assim. E a gente pode ver aí, por exemplo, né, que eles tinham. A Bíblia fala muito, né, lá dos grandes reis de Roma, né, os grandes líderes de Roma. E a Bíblia cita, né, que eles pediam, né, a esses deuses deles coisas em relação a Jesus, né? E a gente vai passar por isso aí também. Então era um povo que, assim, jamais, pô, Jesus era só mais um, entendeu? No meio de tantos deuses, né? Jesus era só mais um ali, era para eles Jesus era só mais um no meio da multidão. Eles não tinham essa visão de que Jesus era o Messias, né? Eles não queriam ter essa visão, na verdade, né? E Marcos queria deixar claro que Jesus era o único filho de Deus, né? E que sem Jesus, né, ninguém chegava a Deus. Então Marcos deixa isso claro aí, nós vamos ver durante o livro da carta dele aí, o livro de Marcos. Deixa eu entrar aqui, que aí tem uma manobrinha bem fechadinha aqui a entrada.
Deixa eu ver aqui. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Passei ali. Vamos lá ver se a carga vem. A carga não veio, não. Eita. Eita, nós. Deixa eu dar uma ré aqui. Pior que eu vou dar ré, vou batendo nos carros que estão lá, ó. Vamos ver se eu já consigo aqui. Vou fazer uma malandragem aqui. Vou jogar pra lá. Que eu tô em frente a uma pilastra ali, cara. Vem, 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 minha filha. Vem, veio. Veio, garoto. Isso aí. Veio com dificuldade, mas tô falando. Essa carga aí eu nunca peguei, não. Caraca, o tamanho da bicha. A carga é gigantesca. Mas vamos lá. Vamos indo, vamos aprendendo junto. Lá, tem outro retorno ali na frente que é pior ainda. Mas vamos lá. Ai, ai. Então, o Marcos, ele estava muito preocupado com isso, entendeu? Com como mostrar Jesus, né, para Roma. E ele mostra Jesus como o único filho de Deus. Exatamente por isso, porque ele sabia que Roma era um povo, o povo romano, era um povo que tinha muitos deuses, né? Era um povo que é, não queria mais um deus. Eles não queriam, simplesmente não se importavam em ter mais um. Eles já tinham tantos. Mantenha-se à esquerda. E aí Marcos ele já começa o livro dele falando mais ou menos assim, ó. Vou contar para vocês a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, Siga à esquerda. tipo que colocando nas redes sociais. Ele já fala assim, imagina, se você quer chamar atenção para um povo que você sabe que não vai ouvir o que você está falando, o que você faz? Se fosse nos dias de hoje, né? A gente botava nas redes sociais aí, né? Hoje a gente tem aí as redes sociais e tal. Mas naquela época como é que falava? Fazendo carta, né? Ou então indo pro meio da praça e fazendo uma oratória lá no meio da praça, né? Então Marcos ele fez isso, ele fez uma carta e ele fala aqui na carta, ó, eu tenho uma boa notícia Vire à que esquerda. fala a respeito de Jesus Cristo, não é direita não, é esquerda. Fala a respeito de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus e assim, ele já vai direto ao ponto, né? Não tem rodeios pro Marcos. Ele já fala direto, indo direto ao ponto, né? Então ele fala, ó, tô aqui querendo falar de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, né? Aí imagina, um povo que tinha muitos deuses, ele chegar ali falando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, quer dizer, um Deus só, né? O único. Imagina a cabeça dos romanos, né? Então vamos parar por aí em Marcos, né? Marcos, vamos ficar por aí para não bagunçar muito as histórias. Então Marcos começa assim, falando de Jesus. E vamos ver como Lucas fala de Jesus. Lucas tem algumas particularidades bem legais que eu gosto bastante. Eu vou segurar minha velocidade aqui a 60 por hora. 60 acho que dá para a gente ir conversando sem danificar nossa carga. Vou botar aqui, 60 por hora. Lucas começa por aí que ele era médico e ele era gentio. O que é gentio, né? A gente ouve muito falar na Bíblia sobre gentio, mas não sei se vocês já procuraram saber o que é. O que é o gentio? Que Jesus veio para o povo judeu, né? Jesus veio para os judeus, a princípio para os judeus e depois para os gentios. Gentio era todo aquele povo que não era chamado de judeu, que não era o povo de Jesus, né? Todo o povo romano, o povo grego, né? Todos esses povos não eram judeus, eram chamados de gentios. Então Lucas era gentio, ele era médico e gentio, né? Começa por aí o desafio dele, né? Mas é interessante, Lucas era amigo de Paulo, né? E Lucas, ele, por ser médico e ser muito culto, né? Grego, né? Eu vou falar isso mais pra frente, mas a,
a educação grega era muito forte, né? Era das mais fortes dos povos daquela época. E tinha que ser uma pessoa culta para falar, né? Não podia ser qualquer um para falar, senão simplesmente os gregos não iam ouvir. Que, por exemplo, Marcos, se Marcos fala para os gregos, pô, de repente não iam ouvir. Marcos era humilde, uma pessoa humilde, tranquila, entendeu? De repente os gregos não iam dar muita atenção, porque os gregos eles se preocupavam muito com a educação, era uma época de muitos filósofos e tudo, e assim, não podia ser qualquer um para falar para os gregos. Então o Lucas ele se sente na obrigação de fazer alguma coisa sobre tudo que ele estava vendo. Então ele era gentil, isso eu já falei, né? Foi o primeiro historiador da igreja primitiva, né? Lucas, ele, como eu falei, né? Ele, por ser médico, ele era muito detalhista nas coisas que ele falava e fazia. Então ele foi o primeiro historiador da igreja primitiva. E ele, tudo que ele queria contar sobre Jesus, ele queria contar com um máximo de detalhes. Né? Não lembra tinha uma época aí que tinha uma mulher que contava as histórias, eu não lembro qual era o programa, que falava, eu gosto de contar tudo nos mínimos detalhes. É tipo Lucas, cara. Lucas fazia exatamente isso. Não sei se é da época de vocês, mas Lucas, ele gostava de contar as coisas nos mínimos detalhes. Aí, alguns detalhes sobre Lucas aqui. Apesar de não ter conhecido ou visto Jesus, né? Tudo o que ele escreveu foi com a preocupação de preservar com detalhes tudo o que foi visto pelas testemunhas da época. Então, Lucas, ele, por ser muito detalhista, ele se preocupava em passar todos os detalhes de tudo o que aconteceu das principais testemunhas da época, das pessoas que estavam próximas a Jesus, das pessoas que viveram, né, alguma situação com Jesus, das pessoas que até receberam algum milagre ou alguma bênção direta de Jesus. Então Lucas ele estava preocupado em estar ali, perto da galera que estava ali, né? Perto de Jesus. Então ele queria que os fundamentos da crença cristã fossem transmitidos intactos para a próxima geração. Ele tinha essa preocupação, né? A próxima não, né? As próximas, como nós, né? Nós somos a próxima geração também. Então ele tinha essa preocupação de eu quero contar as coisas de uma forma que as próximas gerações não tenham dúvida do que eu estou falando, né? Não tenham problemas em entender o que eu estou dizendo. Né? Até porque ser médico, né, e tudo, ele tinha que ter essa segurança, né, nas coisas que ele fazia. Então ele se preocupava muito com isso. Como eu falei, né, uma coisa importante de Lucas é que Prepare-se mais do para que a ação. qualquer outra carta, né, muito mais do que qualquer outra carta, Lucas ele era Vire à muito direita. preocupado. Ele mostra, né, nisso na carta dele, situações específicas da preocupação de Jesus pelas mulheres. Olha só que legal. Então você aí que gosta aí, adepta aí a causa feminista, mas de uma maneira saudável, né? Eu não sei se tem maneira saudável da causa feminista, mas você que é feminina, né? Uma mulher de Deus feminina aí, quer aprender sobre o que Jesus pensava sobre as mulheres, Prepare-se para Lucas é virar um à bom direita. livro para você começar. Tá? Ele era muito preocupado com essa visão de Jesus para com as Vire à mulheres. esquerda. A gente já está chegando aqui, ó. O nosso papo também já vai acabar. Como eu já tinha dito, os gregos. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para não jogar minha carga lá no meio do mato. É aqui mesmo. Ó, cheguei. Carlisle. Não sei nem se é assim que se fala. Então, os gregos eram muito preocupados com a educação na época de muitos filósofos, né? Daí Lucas escreve como que para preencher uma lacuna deixada. Isso eu já tinha falado, né? Ele escreve assim, ele viu que não tinham pessoas aptas para escrever para os gregos. E ele precisava é,
tomar essa posição, né? Prepare-se para virar à direita. Ele escreveu com a missão de melhorar o homem moral, intelectual e físico do povo grego. Vire à direita. Isso é interessante, né? Porque Lucas ele não estava preocupado só com o que ele ia falar de Jesus. Então Lucas se preocupava com a vida moral e física de quem ele Continue estava à contando essa esquerda história. e Então a gente pode vire à direita. perceber aqui Vire à a empresa que esquerda. eu vou deixar a carga. Acabamos. Acabamos, isso aí, chegamos. Vamos só entregar a carga aqui. Então Lucas ele queria preservar isso, né? Então ele é um dos únicos, né, que conta com detalhes do sofrimento de Jesus no caminho para a cruz. Ele é um dos únicos que conta com detalhes, é, situações de outras pessoas do que estavam passando em relação ao milagre que Jesus fez, né? Alguma coisa desse tipo. Então, Lucas ele estava preocupado com isso. Deixa eu botar o freio de mão aqui, já botei. Vou descarregar. E aí é interessante que no livro de Lucas, né? Ele fala de uma pessoa chamada Teófilo. Vocês começaram a ler o livro de Lucas, vocês vão ver que ele fala de Teófilo. E aí, agora que terminou a nossa viagem, né, a gente consegue falar com mais calma. Teófilo, algumas curiosidades sobre Teófilo é o seguinte: Teófilo pode ter sido patrono de Lucas, né, que ajudou a financiar a escrita do livro. Financiar aqui não é da forma de Lucas recebeu para escrever o livro ou a carta. Não, Teófilo ajudou financeiramente nas pesquisas de Lucas para chegar o mais próximo possível, porque Teófilo também era interessado em saber a história de Jesus, né? Então é provável também que Teófilo fosse um romano conhecido de Lucas com forte interesse na nova religião cristã. Como eu falei, ele estava interessado. E veio bem a calhar. Aqui eu botei até uma curiosidade, porque o nome Teófilo significa amigo de Deus. Então, como o Lucas começa o livro falando para Teófilo, será que o Lucas estava escrevendo para os amigos de Deus? Vale uma pesquisa mais funda aí. Olha que legal! Né? Na Bíblia nada é por acaso. Então ele começa falando mais ou menos assim, né? Na linguagem minha, né? Quando vi que um monte de gente resolveu contar a história das coisas que aconteceram com a gente, histórias que recebemos informações diretamente de quem viu, tipo os discípulos de Deus, achei que seria legal escrever também. Por isso estou mandando essa carta. Eu que sou médico e tenho um olhar detalhista e minucioso, doutor Teófilo, para confirmar tudo nos mínimos detalhes o que já te contaram. Então, assim, Teófilo, ele já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia os cristãos, né, o que estava acontecendo na igreja cristã, mas ele queria saber mais. Sabe aquela pessoa interessada em saber? Né? De repente, a Bíblia não dá detalhes se ele. Eu não lembro se a Bíblia dá detalhes sobre isso, mas eu posso procurar. Se ele já era convertido ou se ele se converteu. Né? Isso a gente pode até ver como uma curiosidade. Mas Teófilo estava interessado. E Lucas foi essa pessoa, né, que levou esses detalhes da religião cristã, né, da igreja cristã para Teófilo. Né? Então a gente vai começar aí falando de Lucas. Quando a gente falar do livro de Lucas, vocês já sabem a ideia que Lucas tinha para falar de Jesus, para quem ele estava falando, quais eram as intenções dele, e de Marcos também. Quais eram as intenções de Marcos, para quem ele estava falando, tá bom? E no próximo vídeo aí, espero que vocês continuem aí nessa sequência. Nós vamos falar sobre toda a história de Jesus, né? Como eu falei, em ordem cronológica, como os fatos aconteceram, né? Uma história é uma história que a gente vai viajar que vocês nunca ouviram. Nunca foi contado da maneira que a gente vai contar, e espero que vocês gostem. Se você gostou, já deixa o seu like aí, se inscreve para não perder nenhuma atualização dessa história, tá bom? E vamos seguindo aí. Agora eu vou descansar um pouco porque essa viagem foi longa, né? E espero aí na próxima, vamos ver qual é o trabalho
que eu vou pegar, se vai ser no caminhão, se vai ser plantando, fazendo uma plantação em cima de um trator, quem sabe, ou quem sabe montando um computador, né? Não sei, vamos ver. Quem sabe consertando um carro. Tem vários, eu estou te falando, eu tenho vários e vários trabalhos aqui virtuais, digamos assim. Então, um prazer estar aqui com você e obrigado aí por ter me ouvido e por acompanhar essa história linda de Jesus aí que a gente está começando hoje. Grande abraço aí, tchau, tchau.